da semana para deixar de fazer o programa de televisão e com uma turma toda no Hospital do Câncer aqui em São Paulo e orarem por aquelas crianças, para que aquelas crianças que já estão há 5, 6 anos esperando a cura, fazendo quimioterapia, elas saiam dali. É muito cômodo, você não acha? O que você acha? É muito cômodo orar na televisão, não fazer nada no social, se esquivar de tudo, apenas se apresentar como um mega evangelista e pegar e sair por trás da igreja e ir embora e o povo que se estoure, que se exploda. É mais ou menos. Eu acredito que ações como essa de cuidar, o que Jesus falou, né, o que a Bíblia nos fala, né, cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do estrangeiro, ações como essas estão muito mais próximas da mensagem do Evangelho e muito mais próximos daquilo que a mensagem dos apóstolos nos deixaram. As mensagens dos apóstolos nos deixaram. Quer dizer, eu acredito que é isso. Ocorre que no ambiente religioso, principalmente em que o discurso está pautado nessa questão da relação de Deus com os homens, envolvendo o medo, envolvendo a ganância, e por conseguinte a questão econômica, a questão financeira, é muito mais viável para esse sistema construir megatemplos, fortalecer as suas estruturas religiosas para realimentar o sistema, fazer uma retroalimentação. Quer dizer, a igreja divulga, ensina, estimula as pessoas a contribuírem, essa grana é reinvestida no sistema, o sistema se espalha, se propaga, cresce, e aí ele estimula mais pessoas a participarem do sistema, eles contribuem, e esse negócio retroalimenta, volta a alimentar o mesmo sistema. Quer dizer, é um sistema viciante, um sistema viciado, e que se afasta do conteúdo do Evangelho, né? Porque o conteúdo do Evangelho, como as Escrituras dizem, está muito mais ligado à questão do atender ao órfão, à viúva, cobrir o nu, dar sede, dar pão ao faminto, dar água ao sedento, visitar o enfermo, e socorrer o preso. E essa seria a função da igreja. Essa seria a função da igreja. Quer dizer, o nosso ministério, o nosso esforço teria que estar muito mais voltado para essa questão, essa dimensão da salvação. Então, para esse sistema religioso que usa o argumento da promessa ou da ameaça divina para levantar o recurso e retroalimentar o sistema, eles têm uma saída. Qual é? Nós estamos aqui para salvar a sua alma. Então, quando se ouve essa expressão, quando é ouvida essa expressão, a compreensão, o esforço, pelo menos, por passar essa construção é salvar você ou salvar a sua vida ou a sua alma para depois que você morrer. Então, hospital, saúde, educação... Então, contribua com a igreja, seja fiel a Deus com seu dízimo, com a sua oferta, dê o melhor de você, que você vai ter uma compensação no céu. Deus vai lhe ajudar economicamente aqui, Deus vai lhe mostrar maneiras e vai fazer milagres para você ter uma recompensa financeira aqui e você vai ter um paraíso no céu. Mas me diz uma coisa, outra crise, nós vemos também que aí você poderia esclarecer, essa pessoa que aí eu ouço os pastores dizerem na televisão, você vem, compra o seu carnê e você dê, mas você tem que dar com fé. Porque se você não tiver fé, não vai acontecer. E essa pessoa fica 5, 6 anos e não acontece nada na vida dela. Aí esse mesmo pastor fala assim, a culpa é sua. O que é isso? A culpa é sua porque você errou em algum rito, você deixou de cumprir algum detalhe da exigência religiosa e por isso você ficou inadequado e não recebeu. Quer dizer, é uma perversidade, porque além da obrigação e do esforço que essa pessoa recebeu para cumprir todos esses rituais e essas exigências religiosas a fim de alcançar o seu objetivo, na hora que ele é frustrado na sua expectativa, ele ainda vai carregar a culpa de ter errado em algum lugar. Quer dizer, esse líder religioso nunca vai assumir a responsabilidade de ter se equivocado no ensino, de ter usado de meios para induzir a pessoa a essa prática que levou ao fracasso. Pelo contrário, ela vai responsabilizar esse fiel pelo fracasso. Então, quer dizer, se você não recebeu, eu lhe dei o método, lhe dei a receita, ensinei como fazer, mas em algum momento você errou, você deixou de cumprir. Então, se eventualmente o fiel disser assim, não, mas eu cumpri todas as exigências, eu fiz tudo que era necessário, tudo que foi dito para eu fazer, eu fiz. Então ele vai ter aquele velho argumento que aí é subjetivo, mas você não fez com a intenção certa. Né? Por isso que aí vem o velho apelo. Faça, mas faça com fé. E nós sabemos que a partir das Escrituras, essa exigência de fé, de grande fé, nem existe. Jesus falou que a gente precisa amar de todo o coração, mas fé basta a fé do tamanho de um grão de mostarda para mover uma montanha. Invisível. Quer dizer, a fé é uma coisa frágil, uma coisa pequena, não há uma exigência na Bíblia para nós sermos monstros na fé, sermos gigantes na fé.
Os exemplos que nós temos da Bíblia de heróis na fé, não é porque eles foram gigantes, super-homens que tiveram uma super-fé. Foram homens que dentro da fragilidade em que eles viveram, nas circunstâncias em que eles viveram, pela vida que eles tiveram que enfrentar, mesmo com toda a fragilidade, eles não perderam definitivamente a confiança em Deus, mesmo tendo alternância de momentos de depressão, de incredulidade, de contestação. Hebreus capítulo 11, isso. Né, dos Homens que se tornaram heróis porque, afinal de contas, conseguiram se reerguer. E ali tem duas fases, os que receberam, que caminharam, e os que não receberam. E os que não receberam, morreram na esperança, sem receber. Sem receber nada. Né? São chamados de heróis da fé não porque tiveram uma super fé, mas porque se reconheceram frágeis no processo da vida, mas continuaram confiando e acreditando em Deus. Então não tem nada a ver com essa super fé. Então você veja como é perverso dizer para o sujeito que ele precisa fazer com fé. Faça direito, mas faça com fé. Ué, não basta eu fazer direito? Porque se der certo, o mérito é para o sacerdote. Se der errado, a culpa é sua. Então, opa, você fez tudo que eu disse para fazer, mas eu disse para fazer com fé. Como você não fez com fé, então nada disso funcionou. Eles explicam a fé do jeito deles. Opa, né? do jeito deles. Então nós vamos começar tudo de novo e repetir o processo. Esse processo vai se repetir 7 dias, várias se quebrar vezes. Um dia, se você ir atrasar o carnê, se você não fizer, você nunca chega lá. Nunca chega lá. Quer dizer, é como corrida de cachorro. Você já viu como é corrida de cachorro? Como? É um eixo central e eles põem uma vara que fica presa ao eixo giratório com um coelho artificial amarrado. Então eles abrem a gaiola dos cães e os cães começam a correr atrás do coelho. À medida que os cães aceleram a velocidade, eles aceleram a velocidade do coelho. Então o cara nunca e o coelho fica sempre na distância pequena para não permitir que o cão desista, mas nunca tão próximo para que ele não alcance. Então essa é a mensagem. Então né? essa é a corrida desse mundo religioso. Religiosa. O sujeito está sempre próximo da bênção, mas nunca alcança. Ele nunca fica tão longe para não ter que desistir. Mas nunca chega tão perto a ponto de alcançar. Essa foi boa. E isso vai matando aos poucos, né? O sujeito vai perdendo as forças aos poucos. Enquanto isso, o líder, ele está... ele está usufruindo de todos os benefícios oriundos desse ambiente religioso, porque isso vai lhe propiciar um retorno econômico. Reputação, né? Claro. Vai trazer uma reputação, vai dar a ele uma sensação de segurança, vai dar a ele uma noção de controle, porque afinal de contas ele controla massas, ele controla um movimento enorme de pessoas, e além de toda a segurança econômica que esse movimento de massa vai produzir, né? Porque a gente sabe que a maioria desses ambientes religiosos são permeados por pessoas mais pobres, mas é pelo volume, é pela massa de gente que se faz. E o líder um pouquinho mais esperto, ele manipula facilmente. É pela massa de gente que se faz o retorno econômico, o retorno financeiro, atingir massas, né? Então é fácil para um líder religioso subir num púlpito, num palco e dizer que ama a multidão. Não conhece ninguém ali. Difícil é ter amizade por pessoas. Mas dizer que ama a multidão é fácil. Ele sobe lá e diz, Deus abençoe todos vocês, e as pessoas vão para casa muitas vezes iludidas com aquilo ali. É uma perversidade mesmo. É um negócio que causa muitos prejuízos emocionais, né? Muitos prejuízos à alma, ao coração das pessoas. Diz aqui, ó, tem uma pergunta aqui que não tem muito a ver com o nosso papo, mas eu gostaria que você respondesse, se você puder. Qual o motivo, para outro programa, mas já que ele está aqui, é para o pastor estar perguntando, qual o motivo de alguns evangélicos criticarem tanto os homossexuais? Não tem nada a ver com o nosso programa, mas veio aqui e Quando eu ouço perguntas como essa, me ocorrem algumas perguntas também. É que o internauta ele mandou 3 vezes para eu não ia falar, mas ele mandou 3 vezes essa pergunta. Será que essas pessoas que criticam, que jogam pedra nos homossexuais, se imaginam pessoas incapazes de cometer qualquer equívoco na vida? Não erram nunca? Porque eles, assim, eu estou dizendo isso, fazendo essa pergunta, a partir da leitura deles, né? De que ser homossexual é um pecado, é um crime, é uma coisa feia e imoral. Então, se essa é a leitura deles, será que eles se imaginam como pessoas perfeitas? Ou será que eles imaginam que os equívocos e os erros que eles cometem são menos dignos de castigo e de reprovação do que o dessas pessoas a quem eles estão atribuindo pecado e desvio de conduta? Essa é uma pergunta que me ocorre, né? Que é a pergunta que Jesus fez às pessoas que quiseram apedrejar a mulher que foi flagrada em adultério. Quer dizer, se vocês estão aptos para estarem aptos a apedrejar essa mulher, primeiro, vocês não só precisam considerar essa mulher uma pecadora e dizer que o que ela está fazendo é um desvio de comportamento. Vocês precisam
se reconhecerem como pessoas livres de qualquer conduta que possa indicar coisa semelhante. Tá Quer certo. dizer, se vocês não têm nenhum pecado, então pode atirar as pedras sobre essa mulher sem problema. Porque é fácil atirar É pedra, fácil né? atirar pedras. Coisa mais fácil. Então tá respondida a sua pergunta, meu internauta.